Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais um momento em que nós vamos estudar o Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, psicografado pelo Espírito Meimei. Hoje, capítulo 36, Sofrimento. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Em vão, o homem busca na terra a felicidade total. Em vão. Porque a felicidade real aqui na terra, ela não é possível. Se a gente entendeu que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós entendemos o que isso significa, que aqui habitam espíritos imperfeitos. E o sofrimento, que é o título desse capítulo, está diretamente ligado à imperfeição do espírito. Ela não se encontra nas alegrias materiais, mas está nas alegrias do espírito, da alma encarnada. Então, já começa que a felicidade, ela diz respeito às alegrias da alma e não associadas aos bens materiais. E isso é muito interessante porque nós já conseguimos comprovar isso com pesquisas que dentro da nossa ciência, que ainda tem uma visão materialista, mas já percebemos que existe uma resposta do próprio organismo, que ele libera determinados tipos de hormônios, quando nós temos experiências nas relações pessoais. As relações com a pessoa, fazer o bem a alguém, nos geram uma sensação de enorme bem-estar, que nós podemos dizer que ali se trata da felicidade. Possuir coisas nos dá uma satisfação momentânea, um prazer que é passageiro e é muito fugaz. É uma coisa do momento. Então você comprou aquele objeto, você tem aquele objeto, a sensação é boa, de prazer, mas que logo se esgota porque já deixou de ser uma novidade. E assim se fez o capitalismo, tá? Promovendo o consumo exagerado, então o consumismo, para que a gente pudesse ter essa sensação de prazer que se esgota, e aí a novidade seguinte, então você comprou esse objeto, mas olha, ele já está desatualizado, existe uma nova versão, compre essa nova versão, compre este carro, compre esse alimento. Então, uma preocupação de se produzir cada vez mais esses objetos para consumo que são descartáveis. Então, o que se comprava antes durava anos, hoje em dia dura-se alguns meses. A gente já sabe que, por exemplo, um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão, era objeto para o casamento de uma vida toda. Hoje em dia, o casamento dura 2 anos, o objeto também, a geladeira também, o fogão também, o liquidificador também. Nada disso é mais construído de uma forma que tenha alta durabilidade, porque é preciso estimular o consumo. Então você vai descartar esse seu liquidificador, que já não é tão potente quanto esse outro novo aqui, essa nova marca, e aí se vai consumindo cada vez mais, com a ideia falsa, equivocada, gerando uma ilusão de que somos felizes porque estamos comprando, tendo tudo que nós queremos, mas quando de fato nós queremos e precisamos conquistar essa paz de espírito, a paz do coração. Quando buscamos explicações para os infortúnios, dores,
decepções da vida, conseguimos sentir a mão amiga do Criador, norteando-nos os passos. As respostas chegam, a alma se satisfaz, pois nas consequências das aflições entendemos a intensidade dos erros cometidos. Quando a gente fala do sofrimento, das aflições, nós vamos sentir a presença amiga do Pai, né? A presença amiga de Jesus, dos nossos anjos protetores, amigos espirituais, esses nomes que a gente quer, né, pode colocar aí, mas são espíritos amigos, familiares, que querem o nosso bem e estão junto a nós para nos auxiliar nesse momento grave, momento de dor, de aflições. Neste momento em que nós recebemos esse carinho, esse afeto, essa presença, nossa alma se satisfaz e recomeça a reconhecer que aquilo que nós atravessamos é decorrente das nossas próprias ações. O homem compreende assim ser a felicidade independente da posição social, das conquistas intelectuais e das aquisições da matéria. Então, independe. A felicidade não está associada, não está atrelada à posição ou ao cargo que você ocupa. Se você é presidente, se você é doutor em alguma coisa, se você é chefe de alguma coisa, isso não traz felicidade. Pode trazer reconhecimento social. Nas conquistas intelectuais, como eu falei, né? Faz uma pesquisa, publica um livro, tem doutorado. Isso traz felicidade, isso traz reconhecimento, isso pode trazer avanço, mas o que, por exemplo, uma pesquisa que promove um avanço tecnológico, que ajude a curar as pessoas, com certeza, as pessoas que estão aí à frente na luta para desenvolver uma vacina para o vírus que nos acomete nessa pandemia, essa pessoa ficaria muito feliz de ver as pessoas sendo curadas ou sendo imunizadas contra os vírus, mas não em si pelo fato de ter né, ali uma conquista intelectual, então esse aporte intelectual sendo capaz de desenvolver. É mais pelos resultados que advêm das nossas ações. Então não adianta ser doutor em ciência se não conseguir, na vacina, imunizar as pessoas, trazer um bem à sociedade. E das aquisições da matéria, como já falamos. Porque se não estiver preparado para fazer bom uso de tudo o que o progresso lhe oferece, cai no estado de apatia, que não lhe permite o desfrute de todos esses bens. Então, é exatamente o uso, né? Tem que ser útil, tem que ter bom uso. Quando a gente desenvolve esse conhecimento, quando a gente realiza alguma coisa que vá promover um progresso, né? Um bem-estar para todos, nós nos contentamos, ficaremos ali num sentimento dessa felicidade, dessa paz do coração, de ter feito algo de bom para a humanidade. Mas quando isso não ocorre, caímos no estado de apatia. Porque de que significa esse título? De que significa esse conhecimento se eu não coloco esse conhecimento ao bem da humanidade? E os sofrimentos originados pela inveja, pelo ciúme, pela cobiça? São tormentos voluntários que retratam ainda o estágio primitivo do espírito, que apenas tem aparência de elevação. Nós já falamos isso no capítulo anterior, então recobrando aqui. Esses tormentos voluntários, nós criamos situações a partir dos sentimentos de inveja, de ciúmes, de cobiça,
que estão todos eles relacionados com o egoísmo que ainda temos em nós. Então, quando nós revelamos essa condição da alma, esse estado da alma, revelamos que estamos num estágio ainda primitivo de desenvolvimento. Então, podemos aparentar muitas coisas. O nosso comportamento pode ser bonitinho, né? É humilde, é caridoso, é pessoa bondosa. Olha lá como ela está tranquila. Tudo aparência do espírito que quer ser, mas não é. Só que ele quer ser, e o que ele está fazendo para isso? Será que ele está se dando conta das relações que ele estabelece, as emoções que ele sente? Isso que está por trás de todo o nosso comportamento é que nós devemos conhecer, e é através do autoconhecimento. Aquele que ainda sofre pelas conquistas do semelhante, invejando-o pelo ciúme doentio, ou mesmo pela cobiça desenfreada daquilo que não lhe pertence, está muito distante de alcançar a verdadeira felicidade. A gente sabe, né? A pessoa está lá trabalhando, conquistou, comprou determinadas coisas, então está com um carro novo, comprou uma casa, você olha para aquilo e fala, caramba, eu também quero, o que foi que essa pessoa fez, eu também mereço. Mas o que você fez na sua vida para conquistar aquilo? Lembrando que ter um carro novo ou uma casa, isso pode ser uma alegria ali momentânea, uma satisfação, um prazer que se obtém, mas que depois aquilo cai em um estado de apatia, né? Perde sentido. Quantas pessoas têm mais de uma casa e não vão, e quantas outras não têm casa alguma, dormem nas ruas, ao relento. Então, isso às vezes deve pesar a consciência. Essa questão, então, do ciúme que se tem, da inveja, ela tem o que eu não tenho e eu quero ter, né? Faz com que a gente revele o nosso real estado de espírito e, às vezes, gere muita perturbação, para dizer que não é sempre, né? A felicidade é originada da calma, da tranquilidade, do equilíbrio entre o ser e o ter. Então, é preciso ter um equilíbrio. Se estamos aqui encarnados na matéria, não quer dizer que devamos abrir mão dos bens materiais. O que está posto é a necessidade do equilíbrio, fazer bom uso útil de todas as coisas. Eu preciso ter alimento, eu preciso me proteger, né, numa casa, ter um abrigo, eu preciso de um espaço, né, de um tempo para poder fazer, né, o que é necessário, então trabalhar, dormir, preciso ter, né, também roupas. Então, os bens materiais que nós venhamos a ter, a conquistar, que sejam recursos úteis, que eles sejam empregados para uma finalidade que nos seja proveitosa. Então, aquilo que nós temos que não é utilizado, não tem uma finalidade, a gente coleciona muitos objetos que ficam a título de enfeite. Quadros, né, objetos para pôr nos móveis. Tudo bem, isso faz parte, ninguém está aqui para dizer que está certo ou está errado. Mas, por vezes, a gente exagera nessas decorações e, ao invés de decorar o mundo exterior, poderíamos nós, por exemplo, cuidar de um bonito jardim e também decorar a nossa vida interior com os bons sentimentos, boas práticas, né, práticas do bem,
aquele dinheiro empregado para comprar determinado objeto que não terá qualquer utilidade, será que ele não poderia ser empregado para ajudar alguém? Hoje mesmo eu vi uma mensagem de uma pessoa pedindo cesta básica, gás e fralda. Ela está passando por necessidades. Então o grupo se reuniu ali para poder verificar de onde ela é, para poder fazer alguma coisa para atender as suas necessidades. Então, muito nos sobra. Então, o que fazer com o que é excedente? O que nos sobra está faltando para alguém. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos utilizar os nossos recursos com mais equilíbrio, buscando não ter a fonte de prazer, mas buscando no ser. Então, usar dos objetos, mas viver uma vida de qualidade baseada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, voltadas para servir a todos, né? Então, temos do ser, no esforço próprio de nos libertar do egoísmo, evangelizando-nos e demonstrando no exemplo de cada dia. Olha que ela toca exatamente no ponto. Se o egoísmo é raiz de todos os vícios, todos os males, nós temos que trabalhar para verificar o egoísmo em nós e ir nos evangelizando. Evangelizar é colocar a mensagem do Evangelho de Jesus em nossos corações. É deixarmos nos guiar pela mensagem do Cristo, que deixou muito claro que ele não tinha nenhuma pedra para deitar à sua cabeça. Tudo que ele teve foi dado, ofertado pelos demais que o acolhiam, que reconheciam Jesus, o Messias, o Salvador, aquela pessoa tendo o reconhecimento de que curou as suas doenças, salvou as suas vidas, então davam o alimento, auxiliavam também em retribuição as necessidades físicas, que todos nós temos. Mas Jesus falou, não se preocupe com amanhã. Se nós somos mais importantes para Deus do que os animais e as plantas e eles têm o que eles precisam, quanto mais nós. Agora, também disse ele que era necessário que fizéssemos a nossa parte. A fé é com obras, nós precisamos trabalhar também, servir a Deus e servir também ao próximo, porque servindo ao próximo, estamos servindo ao Deus que há em cada um de nós. Do ter o necessário para o conforto, para o lazer, para a família, sem a preocupação de escravizarmos a própria alma ao egoísmo, de fartar-nos num supérfluo desmedido, em prejuízo de nós mesmos e dos familiares. Então, não quer dizer que nós vamos nos abster de ter momentos de lazer, de um certo conforto, mas é preciso lembrar que, como ela falou, se fartar, ou seja, estar em excesso, ter muito dos supérfluos, aquilo que não é útil, aquilo que não é necessário à nossa vida. O conforto, ele é necessário, a comida, o vestimento, a medicação, a educação, a escolaridade, são todos itens importantes em nossa vida. Nós precisamos dar atenção, depositar ali recursos, tanto do nosso trabalho quanto recursos financeiros para ter esses bens, mas cuidado com o que é supérfluo, cuidado com aquilo que está em excesso, que pode gerar falta para alguém. Então, o excesso leva ao desequilíbrio se não estivermos bem preparados para administrar o que temos em mãos. Tudo que
que o homem conquista na terra é empréstimo, concedido pelo Criador. Se nós tivermos essa noção guiando as nossas ações, tudo é empréstimo, nada disso é nosso. Nós vamos começar a trabalhar o desapego. Então, eu vou passar a ter aquilo que me é necessário. O que não é, né, eu posso converter aquilo em algo que vai ser bom, necessário para outros. Feliz daquele que faz bom uso de tudo. Não terá os tormentos voluntários que desequilibram. Estará sempre sereno mesmo diante das calamidades da vida, pois não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas é um estado de felicidade. Então, a felicidade para nós que vivemos num estado de tormentas, né? Um mundo de provas e expiações em que há sofrimento e aflição, é a calma. A paz do coração é um estado de felicidade que nos é possível para conquistarmos nessas condições em que estamos, na imperfeição em que nos faz, né, característica. Agora, muito interessante pensar que mesmo diante das calamidades da vida, né, nós nos mantermos serenos. Pensa o seguinte: acumula muitos bens. Você compra um carro, você compra uma casa, você tem joias, você tem, vai acumulando coisas. As pessoas começam a ter medo de serem roubadas. Se nós entendermos que tudo é empréstimo, concessão divina, que nenhuma joia, nenhuma pedra preciosa, nenhum carro, nenhuma roupa, nada vamos levar conosco, porque nada disso nos pertence, o que nós vamos, né, pensar e ter a consciência mais tranquila é de que se o que eu tenho pode ser roubado, é que não me pertence. E se eu me preocupo com o que eu tenho, eu me cerco de proteção, cerca elétrica, muro alto, segurança, e as pessoas até andam, né, elas andam armadas para defender o que é dela, isso é meu, isso está revelando o egoísmo e o apego. Então, um ótimo exercício para a gente adquirir paz de espírito, né? Essa paz que nos é possível, essa calma, é quando nós não temos isso. Vão roubar o que de nós? Eu não tenho nada para ser roubado. Tudo que eu tenho, né? É bonito a frase, eu nada tenho, mas tudo que eu tenho eu te dou. Né? Então, nada, eu não tenho nada. Nós não temos absolutamente nada. E o que nós temos, nós deveríamos fazer esse exercício. O que eu tenho, isso eu te dou. Pode ficar. É teu também. Então, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir essa serenidade. Eu desejo muita paz. Todos os dias eu desejo muita paz, porque a paz é fundamental de conquistarmos no mundo de aflições em que vivemos. Então, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.